Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov finalmente chegou no topo histórico. Tivemos ali uma barra que não fechou na máxima da máxima, mas está num fechamento maior do que os anteriores e a sombra pegou ali no topo histórico, né? Então podemos considerar que foi lá no topo histórico, né? E o mercado internacional também está numa região ali de resistência e agora provavelmente ele deve ficar ali algum tempinho para decidir o que ele vai fazer, se ele vai virar para baixo ou se ele vai romper para cima, mas até prova em contrário ele tem tudo para ir fazer um teste de topo, ou seja, quanto mais tempo ele ficar nessa região, maior é a chance de ele romper para cima e testar lá o topo histórico, né? O nosso dólar também ajudou e foi para baixo. Ainda não perdeu fundo, mas está ali indicando para baixo, né? Então com o Ibov ali no topo histórico, o nosso EWZ fez um rompimento importante, né? Isso daí pode chamar capital estrangeiro para a nossa bolsa e ajudar nesse rompimento do topo histórico. Então não fique bobeando, tem alguns papéis interessantes, principalmente no setor financeiro, né? Com balanços bons aí de Santander e Bradesco, que estão surpreendendo, e então existem oportunidades, tá? Não deixe a oportunidade passar na sua frente e siga o gráfico, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, veja que não foi uma semana de muita movimentação, né? Com exceção aqui, o nosso EWZ andou, mas o resto do mundo ficou mais ou menos na mesma, tá? Porque é aquela coisa, a Alemanha está lá no topo histórico, né? A China continua subindo aos pouquinhos, o Japão também, mas sem a volatilidade diminuindo, né? E o S&P 500 é aquela coisa que eu falei, tivemos uma semana mais ou menos lateralizada com pouco movimento, volatilidade diminuindo e movimentos menores, né? Tivemos aqui algumas más notícias, né? Como o Google, o Google e a Apple, né? Os dois aqui envolvidos no mesmo tema, onde a Apple falou que o Google pretende tirar os aplicativos do Google, né? Isso daqui é uma queda na receita do Google importante, e o setor aqui de healthcare que está para baixo também, né? Não sei por que ele está para baixo, mas são empresas muito boas que podem dar oportunidades de compra no futuro. Indo para os gráficos, nós temos aqui o VIX, que continua aqui já pela quinta semana consecutiva de baixa, né? Ainda está num patamar aqui alto, né? Em torno de 22 pontos, é bastante coisa. Ele, para estabelecer aí uma tendência tranquila, ele tem que ficar abaixo dos 20 pontos, né? Ficar mais aqui perto dos 15, assim, tá? Para dar mais tranquilidade. Aqui ele ainda pode fazer umas barras grandes, né? Mas não foi o que aconteceu essa semana. Os juros também continuam complicados, né? Ainda está juros americanos num patamar alto aqui, 4,4%, é muita coisa. O Trump precisa fazer alguma coisa para conseguir baixar esse negócio aqui. E os juros na Europa, que também chegou aqui e conseguiu engolir toda essa barra aqui que foi do estresse da tarifa, né? Mas agora não teve força para cair aqui, mesmo com o Banco Central Europeu cortando os juros, né? Indo aqui para o S&P 500, olha, nós temos aqui, não podemos esquecer que nós temos aqui uma tendência de alta de longo prazo, né? E uma reação muito forte aqui a esse fundo, essa região aqui dos 4.800. E agora nós temos aqui marcado no gráfico porque aqui é uma região onde a gente tem topos anteriores e fundos anteriores, então esse negócio deve sofrer um pouco aqui nessa região, assim como ele sofreu na hora de cair, né? Veja que ele começou a cair aqui, aí ele ficou 2 semanas aqui nessa região antes de ele fazer a nova queda. Então nós já ficamos uma semana aqui, quem sabe se a gente ficar a próxima semana aqui nessa região também, na terceira semana ele pode romper, tá? Isso daqui faria sentido esse movimento. Lembrando que nós ainda temos aqui esse megafone, né? Que pode determinar o próximo alvo desse preço aqui. Então nós temos aqui resistências com o topo histórico, né, aqui perto dos 6.200, 650, né, e depois ele pode romper aqui para depois ainda fazer uma correção aqui
mais no segundo trimestre, no segundo semestre, tá? Não necessariamente isso daqui vai acontecer, tá? A gente pode também fazer aqui um rompimento, né? Ele dá uma enroscada aqui, aí no segundo semestre ele faz um rompimento, depois volta aqui, segura e segue para cima. Isso daqui vai depender do que vai acontecer das negociações das tarifas e baixar a temperatura das negociações internacionais dos Estados Unidos e também a queda de juros, né? Se os juros dos Estados Unidos cair, isso é importante para subir aqui o mercado, né? A Nasdaq, também a mesma coisa, olha só, tivemos um doji aqui, então segue a análise, né? Deve ficar aqui, enquanto estiver aqui enroscado, tem que tomar cuidado em montar grandes posições, né? Para quem montou posição aqui embaixo, aqui já foi a hora de você aliviar, né? E ficar mais leve, e depois, se fizer um próximo movimento, você reforça a posição. A mesma coisa o Dow Jones, também teve um doji, então o vídeo vai ser mais rápido porque não teve grandes movimentações, segue a mesma análise da semana passada, né? O Russell 2000 continua na sua tendência de alta, essa semana aqui não foi um grande movimento, mas ele tem mais espaço para subir. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão que, olha só, semana passada já estava no topo histórico, essa semana aqui não fez uma barra muito ampla, mas subir devagar ainda é subir, então continua para cima aqui, a Alemanha é muito forte, né? O Reino Unido, essa semana aqui fez um inside candle, se rompeu o topo aqui ainda tem mais compra para testar o topo histórico. A França também aqui um inside candle, se romper esse topo aqui ainda tem espaço para testar o topo histórico, né? E eu estou falando aqui todo dia da Espanha porque ela está que nem a Alemanha, né? Então tem compra aqui nessa Espanha, tá? Indo para a Ásia, nós temos a China, que teve uma semana de alta também, então a gente continua indo devagar, mas continua subindo, e o Japão também teve uma semana de alta, continua aos poucos aqui, mas vai subindo, né? Os mercados emergentes, ainda mais bagunçado, mais lateral, e o nosso EWZ foi o destaque aqui, né? Então aqui temos que lembrar a situação do EWZ, onde nós temos aqui um triângulo que vem lá desde 2008, né? Que nós estamos aqui para baixo, né? E dentro desse triângulo tem uma outra linha de tendência, então assim, realmente o Brasil vai reagir quando ele conseguir vencer aqui essa linha de tendência e romper os 35, 36 dólares, né? Agora, no curto prazo, nós temos aqui um movimento importante, que foi este rompimento aqui desta linha de tendência e esse pivô de alta, né? Então, olha só, esse movimento aqui foi bem importante e a gente pode vir testar essa linha de tendência, pode vir testar essa região aqui dos 30 a 32, tá? Então pode vir uma graninha aí para o lado do Brasil. Quem tá bonito é a Argentina, olha só, fez uma barra de força aqui agora, a Argentina tem tido muitas boas notícias, né? Então aqui nesse rompimento do topo histórico, deixando um stop baratinho, a Argentina pode fazer mais um movimento aqui desse canal de alta, fica de olho, tá? Indo para as commodities, nós temos o petróleo, que agora deve ficar dentro aqui dessa região entre os 60 e 70, né? Então tivemos uma semana positiva, fizemos aqui uma compra desse fundo duplo, mas é um trade oportunista, né? Porque a tendência do petróleo é de baixa. A questão é que ele deve ficar nessa região aqui por um tempo, assim como ele ficou aqui, olha, uns 2 anos aqui nessa região entre os 70 e os 85, né? O minério de ferro continua bem consolidado. O cobre também continua aqui no meio do caminho, já há 4 semanas na mesma região. O ouro, apesar dessa volatilidade que ele está tendo aqui, né? Nós temos aqui, enquanto ele estiver aqui nessa região, quanto mais tempo ele ficar aqui, maior é a chance de ele fazer um negócio desse daqui, né? Ou desse daqui. Então você vê que tem uma volatilidade, depois vai diminuindo a volatilidade, aí ele rompe, né? Então se isso acontecer aqui, a gente vê uma diminuição de volatilidade, aí tem que ficar de olho num rompimento. Se por um acaso perder este fundo, aí nós estamos falando de uma correção maior, próximo alvo aqui perto dos 3 mil. Mas não tem venda no ouro, só tem compra. Neste momento não é a hora de comprar, tá? A prata continua aqui ainda espremida, né? Só um rompimento que vai ter alguma oportunidade. Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY. O DXY, que está há 3 semanas aqui tentando reagir, mas isso aqui está com muita cara de pulo do gato morto, né? Não tem força para reagir, como você vê que ele fez. Ele fez aqui, olha, nesta região do 100, né, quando ele reagiu aqui, aqui é diferente, né, aqui perdeu o fundo, está 3 semanas aqui com volatilidade, com sombras, está com mais cara
que vem mais queda, né? O Bitcoin, esqueci de falar na abertura, estrela da semana, né? Então olha só que barra maravilhosa, neste momento está cotado aqui no 104.670, praticamente no topo histórico, né? Em termos de fechamento, né? O topo histórico aqui está mais para 108 mil, mas está muito perto aqui. E o único senão aqui deste topo histórico aqui do Bitcoin, eu vou te falar, a questão só é quando, né? Não é se vai romper. Isso aqui vai romper, tá com toda a cara, tem tudo para romper. A questão é quando. Então, por que eu chamo a atenção? Quando você olha isso daqui, dá a impressão, fala, vou comprar a vida aqui porque esse negócio vai embora. Eu só chamo a atenção aqui, olha, que veja essas duas barras aqui fortes aqui quando ele estava aqui nessa região dos 70 mil dólares, né? Depois teve volatilidade aqui, caiu e tal, ainda demorou um tempo para ele romper. Então, como nós já estamos aqui em várias semanas de alta, chegou aqui no topo, tem que tomar cuidado, tá? Estou dizendo para marinheiro de primeira viagem, né? Para quem é já investidor de Bitcoin há bastante tempo, aproveitou esse fundo aqui para comprar, né? Então já está envolvido aqui, já desde aqui de baixo é mais tranquilo, né? Mas para quem está querendo se envolver, só cuidado com essa volatilidade, porque o Bitcoin é manhoso, tá? Às vezes ele falha rompimentos. A melhor estratégia de operar Bitcoin não é rompimento, é comprar fundo, comprar regiões de suporte, tá? Então funciona bem melhor assim, porque como ele é muito volátil, se ele rompe e ele volta, você toma um stop meio pesado. Então essa é a única observação. Ele vai romper, eu não sei se ele vai romper agora essa semana ou se ainda vai demorar mais tempo, mas Bitcoin é para cima, não tem o que falar. E o Ethereum está aqui para confirmar isso também. Olha só o tamanho dessa barra do Ethereum que saiu aqui, abriu a semana nos 1.800 e fechou a semana quase nos 2.600, né? Nesse momento está operando aqui perto dos 2.600, 2.530, né? Então, o que acontece? Esse Ethereum aqui, ele tem tudo para vir testar novamente o topo histórico aqui na região dos 4.800, né? Se ele continuar com esse ímpeto aqui, o problema que eu estava falando do Bitcoin é o mesmo aqui para o Ethereum, tá? Essa é uma região aqui de muita briga. Então, depois dele fazer um movimento desse, provavelmente ele vai ficar um tempo aqui. Isso daqui é uma oportunidade para deixar um stop para depois você fazer uma compra para o próximo movimento, tá bom? Então, para quem se envolveu, tem que ter paciência com essa região. Para quem ainda não se envolveu, espera deixar um stop para você poder comprar, tá bom? E eu quero falar aqui também, aproveitando em criptomoedas, né? Eu não vou passar por todas, mas eu vou passar aqui por esse total market cap fora o Bitcoin e o Ethereum, como a gente já falou do Bitcoin e o Ethereum. Então, esta semana aqui ele fez um movimento muito importante, esse rompimento, né? Então lembra que eu coloco essas linhas verdes aqui como limite para a partir daqui eu passo a comprar, né? Não necessariamente comprar o rompimento, vou comprar onde tiver um stop bom, né? E aliás, esse ativo aqui não é um ativo que se compra, né? Mas aí nós temos muitos ativos aqui de criptomoedas com essa configuração aqui de ombro, cabeça, ombro invertido, fazendo esse rompimento. Por quê? Isso daqui é o fluxo de dinheiro indo para esses caras, tá? Então, eu falei que eu não ia mostrar, mas eu vou falar aqui, vamos perder um tempinho aqui. Então, a gente tem a BNB, que está aqui no topo histórico, né? Então, se ela fizer rompimentos, tem compra. A Solana é uma das que eu mais gosto, porque, olha só, fez uma semana muito bonita, né? Ela tem tudo para vir testar o topo histórico aqui. Então, se tiver um stop aí para se envolver. A NIR fez uma reação, mas ainda precisa tomar cuidado aqui, ver o que ela faz nesta região, né? E se deixar um stop aí pode se envolver. E ó, eu estou mostrando aqui só os maiores projetos, tá? A FET ainda não reagiu, ela reagiu, né? Mas ainda tem muita resistência aqui, eu tenho que tomar cuidado aqui com esse envolvimento, tá? A Link já pode ser uma entrada aqui, né? Depois dessa barra aqui, porque ela não perdeu fundo, né? Ela se segurou aqui e agora está reagindo, ela pode vir aqui testar topo facilmente, né? A Dogecoin também já dá para se envolver, né? Nós temos aqui esses fundos ascendentes, topos de fundos ascendentes, né? Então fez uma bela de uma reação, agora tem tudo aqui para vir testar o topo histórico. Doge é um papel, é uma criptomoeda bem baratinha, né? Então o pessoal gosta de se envolver com esse negócio aqui. A Cardano não é o meu preferido, mas olha, o gráfico ficou bonito aqui, porque também temos topos e fundos ascendentes, né?
e ela fez aqui uma semana importante e ela pode vir aqui testar topo, né? Essa DOT não está muito bonita, está muito aqui no fundo. A Uniswap, olha, não é das mais bonitas também, né? Mas está aqui no fundo, é região de suporte, região boa para compra de criptomoeda, né? Como eu disse do Bitcoin, né? E a XRP, que é um dos projetos que eu mais gosto, mas eu vou esperar ela romper esse conjunto todo aqui, tá bom? Não vou me envolver com ela ainda não. Então é isso de criptomoedas, e agora vamos ver os principais, as magníficas, né? Como é que elas estão. Começando aqui, e olha, não temos coisas muito interessantes assim. Nós temos a Apple, que está aqui num reme-reme, né? 2 semanas de baixa aqui. Então, não está muito bonito isso daqui, trabalhando abaixo da média e tal, eu não vou me envolver com Apple. A Microsoft fez todo esse movimento aqui e agora precisamos ver se ela vai conseguir romper esse topo aqui, né? Ela deixou aqui um candle curtinho, né? Pelo gráfico diário, tem um stop. Então, se romper, pode até dar uma oportunidade aqui a Microsoft. É um ativo muito forte, né? Então, ela teve o gap do balanço, né? E se romper essa linha aqui, tem um stop aqui embaixo do balanço. Eu tinha até falado em vender isso daqui, né? Um trade aqui para vender para o fechamento de gap, mas ele está demorando aqui. Esse trade aqui ainda continua válido, né? Por isso que eu estou falando que o stop está aqui, se por acaso ele romper e der conta. De qualquer jeito, não é um ativo mais bonito que eu vejo. Tem coisa muito mais bonita no mercado americano para você comprar do que isso, tá? A Amazon está mais bonita, né? Então você vê que segurou aqui, fundo mais alto, continua fazendo aqui, ainda está abaixo da média, mas continua fazendo aqui uma semana positiva. Então, entre as magníficas, a Amazon é uma das mais bonitas. O Google, como eu disse, teve aí essa pancada aí da Apple, né? Não sei se vai perder fundo, mas não foi uma semana bonita. A Meta está interessante, tá? Então a Meta deu uma paradinha aqui essa semana, mas que nem eu falei da Microsoft, aqui pelo gráfico diário ela pode deixar um stopzinho e que tem aqui o gap, né? Se romper aqui, pode dar uma oportunidade de compra. Então Meta também está bonita. A Netflix continua para cima. Então, Netflix só tem que procurar compra. Agora ela deu uma paradinha aqui essa semana em side candle, né? Mas ainda está forte. A Tesla é uma das que eu mais gosto, tá? Até como investimento de longo prazo, porque eu vejo essa Tesla aqui testando novamente essa região dos 500, né? E nesse momento ela está cotada aqui nos 300 e ela fez esse rompimento aqui dessa consolidação. Então fechou aqui um candle fora já da consolidação, né? Então tem entrada aqui com um stop aqui nos 270 nessa Tesla para vir testar aqui a região dos 500, né? É um trade com risco-retorno bem interessante, né? E a NVIDIA que está encaixotada aqui, né? Eu acho que ela pode vir testar topo, mas não é um trade com risco-retorno assim, tá 1 para 1, né? Não vale tanto a pena, né? Então, olha, eu queria só reforçar, eu falei que tem alguns ativos que estão mais bonitos, né? Que você pode operar. Eu chamo atenção aqui, por exemplo, para uma Palantir da vida, né? Então, essa Palantir, olha, está aqui querendo fazer pivô de alta para romper topo histórico, deixando um stop aqui barato, pensando aqui em termos de... Você vê, o stop aqui não é barato, né? Porque nós estamos falando aqui de quase 20% de stop. Só que a Palantir é um ativo que, olha aqui, o último movimento que ela fez, ela andou 90%, né? Então, se você projetar esse negócio aqui para cima, esse pivô de alta, nós estamos falando para ela sair aqui desta região que ela está aqui, dos 125, para ter um primeiro alvo nos 160, um segundo alvo nos 185. Então, vale bastante a pena esse risco-retorno aqui de 20%, né? É por isso que eu estou chamando a atenção deste ativo, tá bom? Tem vários outros ativos com configurações assim interessantes também, tá? Não vou ficar passando aqui muitos não, mas só estou chamando a atenção para ficar de olho. Outro ativo que eu gosto muito é a MicroStrategy, por razões óbvias, né? O Bitcoin está rompendo o topo histórico e a MicroStrategy também acionou essa bandeira de alta e vai romper esse topo histórico aqui, tá muito bonita, né? Outra do lado das criptomoedas é a Coinbase, né? Que também
tem uma oportunidade aqui, porque ela está atrasada, né? Então veja como ela ainda está longe do topo histórico e ela deixou aqui, está deixando aqui uma bandeirinha, né? Mesmo no semanal, porque ela fez este movimento e agora aqui está consolidando. Então veja aqui, o risco retorno aqui para testar topo e acompanhar o resto do Bitcoin é bem interessante. Por isso que eu estou dizendo que tem várias oportunidades aí no mercado, né? Você não precisa ficar se prendendo às magníficas, tá bom? Então agora, falando de oportunidade, vamos ver o Brasil. Então, começando pelos juros aqui, tivemos a decisão de taxa de juros, né? Mesmo subindo meio ponto, veja que os juros DIs aqui não reagiram, né? Isso aqui é um bom sinal, significa que o mercado já está falando que fez topo e não deve subir muito mais coisa, né? É muito bom isso para a gente, né? O Ibov, então, chegou aqui a testar o topo histórico, né? Então, como eu disse, deixou uma sombrinha, mas é uma barra bonita de alta, né? E olha, eu já cansei de falar isso daqui na sala, em outros lugares, né? Em outros vídeos. Nós temos aqui momentos onde, deixa eu até colocar aqui mais para a esquerda, que eu fiz essa análise aqui, onde o pessoal tem dificuldade de entender isso daqui, porque acha que essa consolidação, essa lateralização aqui vai ficar até o fim, né? Então aqui nós tivemos um momento aqui de correção, né, que chegou até aqui o fundo de 2016, né, veio lá de 2010 até 2016, mas quando esse negócio, eu vou falar aqui só do rompimento, né, quando esse negócio rompeu, olha só o quanto que ele andou, né? Aí depois veio o Covid aqui, né? E aí depois do Covid nós estamos aqui nessa lateralização há um tempão. Então veja aqui, se você pegar aqui de 2010, 2016, se pegar de 2020 até 2025, nós já estamos aqui em termos de ciclos, nós já estamos aqui praticamente no momento bom para fazer esse rompimento, né? E se fizer esse rompimento, nós estamos falando aqui de um movimento muito interessante. Olha só, deste rompimento até aqui, nós subimos 80%. Então, se você projetar aqui 80% para cima, nós estamos falando do negócio ir para 250 mil pontos, né? Obviamente não é reto, né? Isso daqui seria alguma coisa parecida com isso daqui, né? Então, demora um tempo. Então, nós estamos falando de uma coisa assim, né? Para chegar lá nos 250, estamos falando de anos, né? Mas isso é possível, tá? Não duvide disso daqui. Por isso que eu estou falando que a partir desse rompimento aqui pode surgir coisas interessantes no Ibov, tá bom? Olhando aqui o índice, nós estamos aqui no gráfico diário, ele deixou uma oportunidadezinha aqui, olha, de um stop barato que a gente vê bem nos 60 minutos, até para fazer swing trade, né? Então veja só que estão falando de um stop barato para swing trade, né? Se você tem um stop aqui de uns 2.000 pontos, né, para comprar esse rompimento aqui do diário, então o índice está para cima aqui nos 60 minutos, né? Tem compra aqui no rompimento. Para day trade você precisa achar stops mais baratos, né? Mas de qualquer jeito nós estamos falando aqui de um stop de 2.000 pontos para ele vir testar essa região aqui dos 150 mil pontos, né? Então são 2 para 10. Vale a pena, 5 vezes, né? Então, isso daqui é um trade que está na cara, não duvide dele acontecer, tá bom? O dólar teve uma semana aqui com volatilidade, né? Parecia que ele ia para cima, mas ele acabou voltando aqui, fechando quase na mínima, né? Então, ele deve ficar aqui nessa região para decidir se vai perder o fundo ou se vai continuar se segurando aqui. Precisamos deixar o dólar fazer o movimento dele, né, e esperar, então, por exemplo, para voltar a comprar o dólar agora, só se ele romper esse topo agora, né, então daqui para baixo é só venda nesse dólar, enquanto ele estiver aqui nessa região, não tem muito o que fazer, tá bom? Vou nem mostrar os 60 minutos. As small caps, a mesma coisa que eu falei do índice, né, apesar de a gente ainda estar aqui com topos descendentes, né, essas small caps aqui, se os juros começarem a aliviar, elas estão prontas para romper aqui. Tem um stop barato, né? Então, nós temos um stop aqui que dá uns 5%, para você fazer um trade, para testar esses topos aqui, olha, 10% aqui, 20% aqui e 50% aqui, né? Então, pode ser que essas small caps aqui dêem uma oportunidade de swing trade. Olhando aqui os setores, vamos ver quais são os que estão mais interessantes, né? Começando pelo mercado financeiro, que está muito bonito, né? Então uma tendência de alta aqui de longo prazo, né?
uma bela de uma barra, como eu falei, os bancos foram muito bem, então, assim, banco é um setor óbvio para você comprar, né? Ele rompeu o topo histórico, não tem o que falar, né? Já o setor de materiais básicos, bagunçado que nem a Vale, né? Não tem o que fazer aqui. O setor de utilidades está muito bonito, olha lá, rompeu o topo histórico e tal, não é um setor que anda tanto, né, quanto os bancos, por exemplo, mas é um setor muito consistente, né, uma tendência de alta muito bonita e esses ativos aqui a gente pode comprar. Setor industrial está sofrendo, está consolidado, precisa esperar romper o topo. O setor imobiliário, se romper esse topo aqui, pode dar oportunidade de compra, tá? A gente tem, obviamente, a minha queridinha é a direcional, né? E temos aqui alguns exemplos, né? Então, vamos mostrar aqui a direcional, que é um gráfico maravilhoso, né? Uma tendência de alta aqui, olha, sem fim, né? E temos também outra que está performando muito bem, que é a Cury, também que fez rompimento de topo histórico, né, e uma tendência de alta muito bonita, né, então assim, são esses ativos que você tem que procurar operar. Não estou falando, olha, tem compra aqui, obviamente você tem que achar um stop, né, aqui pelo gráfico semanal não tem stop, mas você vai para tempos gráficos mais curtos, para o diário, para os 60 minutos e tal, e monta nesse cavalo aqui que está muito bonito, né, é isso que eu quero dizer. E o setor de consumo, também está pensando aqui, né? O problema é que isso daqui é um topo numa região de resistência, né? Então, se ele perder o fundo aqui, tem venda nesse setor de consumo, né? Cuidado que a expectativa dos juros, apesar do mercado não ter acompanhado a Selic, os juros ainda está muito alto e machuca muito esse setor, né? O setor de consumo também machuca, mas o governo faz benefícios lá que é mais difícil de fazer aqui no setor de consumo, tá? O pessoal está muito endividado já, esse negócio aí dos empréstimos consignados, do INSS, dá uma zoada nesse negócio, tá bom? Indo agora para os principais papéis do Ibov, como eu disse, nós temos aqui o Itaú, né? Maravilhoso, né? Então, essa compra aqui, olha, desde o rompimento aqui, que é o que a gente opera, né? Olha, já andou 14%, né? E o stopzinho aqui era um stop de 6%. Então, já deu mais de 2 vezes aí o stop, né? O Bradesco, que nós falamos aqui, né? Que desde esse rompimento aqui, tinha oportunidade de compra para ele vir testar o topo e ele veio de uma vez aqui no balanço. Agora vamos ver como é que ele reage a essa região, tá? Eu não sei como é que ele vai reagir, os bancos estão fortes, mas não sei se vai romper. Se romper, aí a gente pode se envolver numa nova compra. A Sambi fez um movimento muito bonito também, né? Falamos que a partir daqui tinha compra para teste do topo, está praticamente chegando aqui no topo, mas agora para procurar compra ela tem que se livrar dessa região aqui, né? O Banco do Brasil está muito bonito, tem aqui esse megafone ainda, ele está no limite do megafone, né? Então essa é a única preocupação aqui que nós temos, mas ele fez o pivô de alta, né? E se segurou aqui em cima, né? Então essa semana aqui, se ele romper o topo, dá para comprar mais Banco do Brasil, né? Vamos ver aqui como é que está o IFR nesse negócio. Tem uma divergência, mas nada de preocupante, tá? Não é por causa disso que nós vamos deixar de comprar esse ativo. A Vale é bem complicada, né? Então, assim, se perder o fundo aqui, até tem uma venda, mas não é um ativo legal para operar. A Petrobras, ela, olha, tá querendo demonstrar força aqui, né, nesse fundo, então pode até dar uma oportunidade de compra, lembrando que quando o gringo vem para o Brasil, ele gosta de comprar petro, né? Então agora, o que tem? Rompeu isso daqui, aqui nós tínhamos uma divergência, né? E ele rompeu essa região aqui também. Então já fez um pullback aqui, se romper aqui a máxima de sexta-feira, tem uma compra aqui em Petro com o stop aqui baratinho, né? Não precisa colocar o stop aqui embaixo, dá para começar a colocar o pé na água, tá? A B3 fez um movimento aqui, B3 foi mais difícil, né? Teve muita volatilidade, né? Mas está chegando no topo, agora a gente precisa ver o que ela vai fazer aqui. A VEG fez um movimento muito feio, né? Então perdeu o fundo aqui, 2 semanas de baixa, ela está sofrendo aí com questões lá do negócio dela, né? Então ela está sendo afetada agora. Nós estamos aqui numa região de suporte, precisamos ver se esse suporte aqui ainda segura, né? Mas fez um movimento muito feio. Então, se alguém está envolvido com compra aqui em VEG, tem que encerrar o trade, colocar o stop aqui embaixo, porque deu errado essa compra aqui, né?
Então a compra foi muito bonita, mas aconteceu um ato de Deus aqui e ela foi para baixo, você tem que estopar o trade, tá? E aí depois, se por um acaso ela se segurar aqui e der uma nova configuração, a gente procura uma nova compra. A Magalu virou para baixo aqui, teve uma semana negativa, né? Então tem mais venda perdendo fundo aqui, Magalu é para baixo. E para finalizar, as commodities, elas também deram uma paradinha, né? Então o milho teve uma semana feia aqui, agora o milho tem que segurar aqui, né? Então não é hora de se envolver com esse milho, tá? Quem está comprando tem que estopar esse negócio aqui, a gente não sabe quanto vai descer. O boi também não tá bom de se envolver, né? Já falamos faz tempo. A soja faz tempo aqui que também não tem o que fazer, né? E o café que tecnicamente, olha, tem uma compra aqui neste rompimento dos 500, né? Então, o que é isso aqui? Fez um rompimento, voltou aqui a fazer um pullback, se fizer o pivô de alta, tem uma compra maravilhosa, né? Mas não adianta querer comprar antes de romper, tá bom? Esse café pode ficar aqui um tempo ainda enrolando, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @MFModelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo.